De fato, vereador Eloy, o Brasil é um país que tem uma resiliência gigantesca. Em um país que as estruturas jurídicas, o Estado, trabalham contra o cidadão comum, contra o cidadão de bem. É incrível ver a resistência que empresários, que trabalhadores têm para continuarem produzindo, trabalhando, mesmo com todas as dificuldades. Então, nós podemos observar que, historicamente, já nos mais de 500 anos de nossa existência, nós temos progredido como civilização, mesmo com todas as dificuldades que o Estado muitas vezes coloca para o cidadão comum, seja pela criação de leis desnecessárias, pela extrema burocracia que dificultam a atividade, mas de fato o brasileiro é um povo resiliente, que consegue mesmo com todas essas adversidades progredir, produzir e superar suas dificuldades. Então parabéns também pelos seus comentários, assino embaixo, como diria comumente o gaúcho, mas venho para essa tribuna para discutir um outro tema e propor aos cidadãos desta cidade, por meio de seus representantes, que nós possamos discutir um assunto que creio ser de extrema importância por tratar, de fato, da organização da ordem jurídica passo-fundense. Todos aqueles que lidam com o direito sabem que, quando uma ordem jurídica produz leis em demasia, leis por vezes até conflitantes entre si, nós temos insegurança jurídica. E, afinal, como diz o ditado popular, leis em demasia, a produção, vereador Leandro, de modo exorbitante e conflitante, só pode produzir o fenômeno de atar as mãos dos bons cumpridores de leis e desatar as mãos dos maus. Afinal, aquele cidadão de bem, aquele que decide de fato cumprir com todas as suas normas, com todas as suas leis, que decide ser um bom cumpridor do ordenamento jurídico, num universo de inúmeras leis, muitas leis deveras, às vezes, conflitantes e contraditórias, não consegue cumpri-las. Por outro lado, aquele que se nega a cumprir leis, aquele que é o recorrente descumpridor das normas, para ele, pouca diferença fará se o ordenamento jurídico contar com uma lei ou 100 leis. Afinal, se ele já é um descumpridor de leis, irá descumprir 1, 10 ou mesmo 100 normas. Por isso, é correto afirmar que aquele que respeita a ordem jurídica encontrará dificuldades caso o ordenamento jurídico, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, for extenso em demasia, possuir muitas normas incapazes de possibilitarem a compreensão e o cumprimento pelo cidadão comum. Um mar de leis desnecessárias, velhas, retrógradas, dificultará a vida do bom cumpridor de leis. Por isso temos que facilitar, meus caros colegas vereadores, a vida do cidadão de bem. Racionalizar nosso ordenamento jurídico para que o cidadão comum possa compreender as leis municipais. Viver o espírito das normas e compreender de fato quais são seus direitos. Nós, como representantes do povo de Passo Fundo, somos questionados por diversas vezes pelos cidadãos como solucionar determinados problemas. E é oportuno observar que por diversas vezes nós conseguimos perceber que há um enorme fosso entre os direitos concedidos pelo ordenamento jurídico municipal aos nossos cidadãos e o conhecimento deles, vereador Renato, destes direitos. Por diversas vezes nós somos interpelados, vereador Valdo, sobre determinadas funções do poder público e temos que informar os eleitores que tais leis e tais direitos já estão estabelecidos. Ou seja, nós podemos perceber, é claro, que há um grande distanciamento, uma grande incapacidade, muitas vezes, do cidadão comum compreender quais são as leis que estão em vigor em uma cidade. E nós podemos perceber isso, muitas vezes, por fatos simples, e não fatos complexos. Às vezes o cidadão comum tem dificuldades em saber se até mesmo estacionar em um determinado local em nossa cidade é permitido ou proibido. Porque a mutação legiferante, a complexidade de algumas normas e a troca, muitas vezes veloz, do ordenamento jurídico, sendo repetidamente substituído por novas leis, faz com que a cabeça do cidadão comum se torne uma bagunça. Por isso,
com o objetivo de promover o enxugamento da legislação antiga, precária e conflitante que, porventura, tenhamos nos diversos estatutos e instrumentos jurídicos do ordenamento legal passafundense, com o objetivo também de identificar, de debater e apresentar soluções para os entraves legais decorrentes da extensa legislação que burocratiza a vida do cidadão, principalmente do empreendedor de nossa cidade, aquele que fomenta empregos e cria riqueza. Propus, e espero a concórdia de todos os colegas vereadores, a criação de uma comissão especial para revisão legal no município de Passo Fundo. Na esteira do que vários municípios estão fazendo, propondo a revisão e a compilação da legislação em seus municípios, a meta desta comissão especial é proporcionar o debate sobre a utilidade da legislação passafundense, através de audiências públicas, reuniões, pesquisas, seminários, buscando de fato saber quais são realmente aquelas leis que são indispensáveis, possibilitando uma reforma ampla, com revogações de leis cuja validade e eficácia se perderam ao longo do tempo, bem como a simplificação e consolidação das leis, de um modo mais enxuto, racional e organizado. Sabemos que, desde a assunção da lei como instrumento soberano para a expressão da vontade popular, lá nos idos da Revolução Francesa, com a Constituição de 1791, uma democracia que se diz representativa deve garantir a ordem social por meio das leis. Mas o que nós observamos, meus caros cidadãos, muitas vezes, é que uma austera velocidade legiferante ocasiona a confusão na cabeça do cidadão. Bombardeado por diversas leis e instrumentos jurídicos municipais, estaduais e federais, o cidadão, este mesmo que nos acompanha pela TV Câmara, não sabe, em grande parte do tempo, quais são as normas e os direitos que dizem respeito à sua vida. A lei, surgida para tornar igual todos os cidadãos perante um critério isonômico, universal e abrangente, muitas vezes, por ser complexa, de difícil compreensão, acaba, em grande parte das vezes, criando um fosso que torna desiguais os cidadãos perante a lei. Afinal, em um sistema jurídico deveras complexo, como é o brasileiro, como imaginar, vereador Eloy, que o cidadão que mora em situações muitas vezes precárias, que não possui condições de compreender o ordenamento jurídico, não possui condições de estudar a fundo a juridicidade do nosso ordenamento, como imaginar que esse cidadão poderá compreender o espírito da lei? Se nós criarmos regras cada vez mais complexas, cada vez mais de difícil compreensão, como podemos exigir do cidadão que cumpra tais normas? De fato, aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui no parlamento, pela televisão mesmo, ou muitas vezes aqui, pessoalmente assistindo às sessões, conseguem compreender, e os colegas vereadores muitas vezes também comentam, que é complexo o trabalho do vereador. Inúmera série de comissões, de ordenamentos, de regulamentos, de formatações jurídicas necessárias para que o trabalho possa sair de dentro do parlamento, atingindo assim a realidade lá fora, é muito complexo. Se nós não facilitarmos a vida do cidadão comum para que ele possa compreender as leis do nosso município, como exigir que ele cumpra tais leis? Impossível. Por isso, nós temos que, claro, fazer referência ao excesso de leis que provocam o fenômeno da burocratização. Ou seja, a criação de normas jurídicas cujas finalidades, embora positivas, não conseguem ser atendidas pela adoção de formas incongruentes e irracionais, complexas demais. Quem já não se queixou, na realidade brasileira, da extrema burocracia jurídica, seja para a abertura de uma empresa, seja mesmo para a emissão de um documento? Nós sabemos que o cidadão, e nós escutamos esses questionamentos dia após dia, nos questionam da dificuldade para abrir uma empresa, para a emissão de um documento. Por quê? Porque as organizações jurídicas, para que esses fatos se transformem em realidades concretas, são muito burocráticas. Por isso,
Cabe a nós, enquanto representantes do povo, propor uma revisão legal geral, seja da lei orgânica do município, seja do Código de Posturas, seja do regimento interno, como algumas comissões já estão sendo elaboradas na cidade, com a revogação de leis em desuso, simplificação e consolidação das leis existentes. Esse é o objetivo da comissão especial Hora Proposta, que espera a aprovação dos colegas vereadores. Pretende-se ouvir segmentos da sociedade passo-fundense, como o setor primário, a indústria, comércio e os serviços, para que, uma vez identificados os entraves, possam ser sugeridas as revogações de leis necessárias, simplificando assim a normatização do ordenamento jurídico passo-fundense. Tenho plena certeza que muitas leis velhas, caso fossem revogadas, em nada prejudicariam, pelo contrário, o regramento e a vida do cidadão de nossa cidade. Desta forma, solicito o apoio desta legislatura, para que, na forma do regimento interno, esta Casa possa criar esta comissão para o bem do cidadão de nossa cidade. Muito obrigado.